Fala aí, aqui é o Biar. Hoje nós estamos em mais um vídeo de Jurassic Park. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os dinossauros híbridos com humanos cancelados de Jurassic Park 4. Bem, antes de começar o vídeo, eu gostaria de já dar um pouco de contexto para evitar que aconteça alguma desinformação a respeito disso. E eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso no ano passado e que eu recomendo que vocês assistam. Vai estar aí no card e também vai estar na descrição, então eu recomendo você assistir aquele vídeo para entender melhor. E no final desse vídeo eu vou explicar mais detalhes a respeito disso também, sobre essas ideias dos dinossauros humanoides. Mas eles nunca foram realmente ideias para... nunca chegaram perto de estar em um filme de Jurassic Park. Eles nunca foram de fato a ideia para o Jurassic Park 4. Eu vou explicar mais pro fim do vídeo com mais detalhes. E tem aquele vídeo que eu fiz ano passado. Resumindo do ano passado, basicamente a gente teria dinossauros híbridos com DNA humano, sim. Seriam deinônicos e eles não seriam humanoides. Eles teriam DNA humano para ajudar na inteligência, mas eles não teriam nenhum traço humanoide no visual. E basicamente isso. Se vocês quiserem saber com mais detalhe, veja aquele vídeo, eu falo sobre essa ideia de Jurassic Park 4 descartada. E enfim, eu não vou estar entrando muito em detalhe sobre isso. Eu vou entrar em detalhes sobre esses dinossauros humanoides aqui e explicar ideias por trás dele e como eles nunca realmente foram de fato planejados para Jurassic Park 4. Eu vou explicar melhor. E enfim, fique até o final do vídeo se vocês quiserem saber mais a respeito disso. Hoje nós estaremos olhando as concept arts que o artista fez para essas criaturas em um suposto Jurassic Park 4 que nunca chegou a ver a luz do dia. Em Jurassic Park 3, Joe Johnston foi quem dirigiu o filme, e após esse filme, o Spielberg deixaria nas mãos dele para começar o novo Jurassic Park 4, que estava tendo algumas ideias bem iniciais na época. E com isso, em certo momento, o Joe Johnston chegou no estúdio e ele procurou por um artista de concept art. E com isso foi Joe Johnston e o artista fazer algumas concept arts para algumas ideias extremamente iniciais que o diretor tinha em mente. E foi nisso que começaram as concept arts que estaremos vendo nesse vídeo. E enfim, vamos estar analisando aqui todas as concept arts que foram reveladas a respeito disso. Isso ocorreu por volta do ano de 2004. Joe Johnston ele teve a ideia onde, depois de clonarem vários dinossauros, mexerem bastante com a genética dos dinossauros, a InGen, ou talvez não a InGen, mas cientistas genéticos decidiriam usar o DNA de dinossauros para criar super soldados. E com isso, mesclaria o DNA de humano e de dinossauros para criar esses tais super soldados. Nessa arte aqui, nós vemos uma das concepts iniciais que a partir dela começariam a desenvolver mais a fundo e lapidar melhor essas ideias e designs, sendo isso aí uma bastante inicial. Nessa concept art vemos aí que a ideia mais inicial ainda era mais homem do que lagarto e tendo mais traços humanos, o que começaria a ser perdido com o tempo, ficando criaturas ainda mais bizarras. Nessa segunda arte nós vemos já um estudo para criar a cabeça dessas criaturas. E como nós podemos ver, é mais homem do que lagarto, tem características reptilianas, mas ainda se focando bastante no design humano. E isso começaria a mudar a partir da próxima concept art. Essa seria a primeira concept art do Homem Velociraptor, o personagem desse filme que teria mais material a respeito dele hoje em dia na internet. Inclusive, aí nós podemos ver uma versão mais inicial e o artista teria atualizado ela depois. Essa versão atualizada é uma das mais famosas que circulam na internet hoje em dia, onde além de definir um pouco um padrão de cores para a criatura, também foi corrigido alguns pequenos detalhes. Essa criatura ela já tem muito mais aspecto reptiliano em sua aparência do que humano, diferente das últimas duas. Temos outras artes do mesmo personagem visto de ângulos diferentes, como esta daqui, e essa aqui, onde podemos ter uma visão lateral do corpo inteiro da criatura. Nesta em específico, podemos ver um pouco da ideia do visual de suas cabeças que eles estavam tentando tomar. Alguns dos conceptos mostravam uma criatura com uma cabeça mais similar à de um ser humano, enquanto outras mostravam uma cabeça mais similar à de um dinossauro, tendo um focinho mais longo. E é interessante ver diferentes conceitos que o mesmo personagem estava levando para tomar este
design que, independente do caminho que tomassem, seria bizarro. Temos esta outra concept art, onde ela mostra o mesmo personagem correndo, uma arte dessa criatura correndo, e ela correria bastante como um dinossauro mesmo. Inclusive, esta peça de arte ela foi baseada em uma concept art do Jurassic Park 1, de um estudo do Gallimimus correndo, que teria sido feito por um artista que trabalhou no primeiro filme. E o artista dessa arte em questão se inspirou nessa arte para fazer um novo híbrido de humano com dinossauro correndo. Algo que também é uma curiosidade interessante sobre esta peça é que um amigo do artista fez uma escultura disso. Depois que todas as artes estavam prontas, coisas do tipo, um amigo que não tem nada a ver com a produção do filme, mas um amigo do artista, teria pego essa arte e feito uma escultura dela. E, eventualmente, algumas imagens dessa escultura acabaram sendo vazadas na internet. Vimos que é uma escultura bem grande e não se sabe exatamente quem vazou elas ou como elas foram vazadas, como tiveram acesso a essa escultura, porque, como falei, não era da produção do filme, e sim foi um amigo pessoal do artista. No entanto, foram vazadas junto com essas artes antes de serem oficialmente divulgadas. E, como eu disse, ninguém sabe exatamente ao certo. Eu acredito que nunca tenhamos visto a escultura em corpo inteiro, mas é uma curiosidade interessante de forma ou outra. Essa última arte do Homem Raptor nós vemos em uma posição de ação, para podermos ter uma ideia do movimento que essas criaturas fariam em cenas de ação, de certa forma. Podemos ver no fundo da imagem ele de costas também. As próximas artes, no entanto, vão tomar um caminho ainda mais bizarro e viajado. Como nós podemos ver aqui nessa arte, vemos que provavelmente o Homem Raptor e este híbrido ele possui um tipo de roupa especial, algo como uma armadura talvez, e um braço que na verdade é um canhão ou algum tipo de arma. Isso já tomaria um caminho um pouco mais diferente. Talvez seria a criatura já equipada para a guerra após ser criada, e não temos muito contexto do que seria isso. Foi apenas alguns designs feitos como concept e não tem muita profundidade a respeito deles. Vemos aqui outra arte no mesmo estilo, só que dessa vez sem a roupa estranha, armadura ou coisa do tipo, apenas com uma arma no lugar de um braço, sendo outro híbrido de humano e dinossauro armado. E após isso, o artista em questão teria chegado no Joe Johnston, o diretor, e sugerido que, bem, se eles vão fazer esse filme, deveria ter um Homem T-Rex gigante. E esse Homem T-Rex gigante deveria lutar contra um Homem Triceratops gigante. E é daí que vão surgir as próximas artes. Aqui nós podemos ver a primeira arte do Homem T-Rex gigante, onde nós podemos ver que ele realmente tem um tamanho aproximado de um Tiranossauro Rex, o que nos leva a crer que provavelmente os híbridos de dinossauros com humanos teriam o tamanho do dinossauro que está em seus DNAs. E, sendo assim, talvez o grande T-Rex fosse levado como um vilão do filme? É puramente especulação, porque nós não temos como saber nada a fundo disso. Nessa concept art também podemos ver que existem alguns tipos de antenas na cabeça e nas costas desse Homem T-Rex, e teoricamente todos eles teriam essas antenas. De acordo com o artista, essas antenas funcionariam como um receptor de um sinal de Wi-Fi ou algo assim. Esses homens dinossauros seriam levados para campos de batalha, como foi dito, a ideia é que seriam homens soldados, e essas antenas seriam para que pudessem ser controlados a longa distância. É algo bem esquisito, assim como tudo nessa ideia de filme, mas basicamente as coisas que essas criaturas teriam nas costas seriam antenas para serem controlados. Temos também essa outra concept art, onde vemos outro Homem T-Rex. Dessa vez ele estaria preso, conectado com algum tipo de máquina, talvez neste laboratório. Ele estaria preso no laboratório, conectado por tubos e cabos, e estaria sendo feitos experimentos nele. O artista sugeriu que poderiam ser dois Homem T-Rex, talvez um que estaria sendo torturado e outro que seria o que teria sido um sucesso, né? Ou que talvez fosse o mesmo Homem T-Rex. O artista realmente não sabe dizer exatamente como seria no filme, mas foi duas concept arts que ele teriam feito. E na segunda podemos ver
um estilo para o Homem T-Rex bastante diferente do estilo da primeira concept art. E agora, vendo a última, assim como eu disse, o artista teria sugerido uma batalha entre um Homem T-Rex gigante e um Homem Triceratops gigante. E o diretor Joe Johnston achou a ideia legal e disse para ele desenhar. Então ele fez as duas artes do T-Rex, que nós já vimos. Também teria feito este Homem Triceratops gigante. E assim como o T-Rex, nós podemos ver que, mais uma vez, o tamanho apontado pelas concept arts dos híbridos de humanos com dinossauros seria aproximadamente o tamanho dos dinossauros que está em seus DNAs. Aqui nós podemos ver um Homem Triceratops que talvez seja pela cor esverdeada, mas ele tem algumas semelhanças com o Hulk. Ele parece ter uma cicatriz ou pelo menos uma costura em seu braço, deixando bem esquisito. E ele possui um chifre quebrado. Talvez ele quebraria o chifre na batalha contra o Homem T-Rex. Enfim, não que isso fosse realmente ser algo que estaria na versão final do filme, que nunca chegou a ser feito. E com isso nós finalizamos as concept arts dessas ideias para Jurassic Park 4. Mas se você ficou até aqui, como eu falei, eu vou explicar melhor o que aconteceu e o que foi todas essas ideias, o que estava acontecendo por trás das câmeras nessa época. E como eu falei antes, essa ideia nunca realmente foi uma ideia planejada de fato para Jurassic Park 4, eu vou explicar exatamente o porquê aqui. Eu já falei sobre isso no vídeo em que eu falo sobre os dinossauros híbridos de humanos com dinossauro que realmente foram planejados humanos híbridos com dinossauros em Jurassic Park 4, mas o seu visual seria puramente Deinonychus. O DNA humano seria apenas para ajudar na inteligência, mas eles em si não teriam nenhuma aparência humanoide e nem nada do tipo. Essas concept arts com aparências humanoides nunca foram de fato algo oficial pelo estúdio. De certa forma foi, mas não pelo estúdio em si, e sim pelo diretor e pelo artista. Isso foi o próprio artista que confirmou, e inclusive, como sempre, coloco as fontes aí na descrição, e vai estar aí a fonte do vídeo do artista comentando sobre essas artes. Acontece que, é exatamente o que eu falei que aconteceu, o diretor Joe Johnston chegou com uma ideia e chamou um artista para fazer uns desenhos desta ideia para ele. Então, estava apenas o diretor e o artista, não tinha nenhuma participação do estúdio, nem de time criativo, era simplesmente o próprio diretor e o artista fazendo essas artes. Não tinha mais nada por trás envolvendo isso daí, seriam ideias puramente do diretor, e obviamente esses filmes não são só o diretor que quer fazer alguma ideia e vai pra frente, tem toda uma burocracia do estúdio e tudo mais. O que aconteceu é que eles fizeram essas artes e a Universal e Spielberg acabaram barrando. Muito provavelmente, segundo o próprio artista, o que deve ter acontecido é que o Spielberg viu as ideias que eles estavam tendo, que estavam fazendo essas artes, e já foi barrar porque ele não queria isso para a continuação de Jurassic Park. E ele já bloqueou essa ideia de Jurassic Park 4 logo de cara. E provavelmente a Universal também estava nisso e barrou essa ideia. Então ela nunca realmente seria uma ideia que teria sido cogitada de fato pela Universo e teria tido planos sem nada do tipo. Inclusive, o próprio artista diz que ele teve muito pouco tempo para fazer isso, que ele gostaria de ter trabalhado mais esse projeto porque ele achou divertido. Ele diz que realmente seria uma ideia de filme que mataria a franquia Jurassic Park, mas como uma ideia sozinha ele realmente gostou muito e ele se divertiu fazendo essas artes. Ele disse que nenhuma das artes e nenhum dos designs realmente estava terminado, porque ele não teve tempo de elaborar mais profundamente e ele gostaria de ter tido esse tempo, mas a Universo acabou barrando antes. Além disso, ele também disse que nunca teve nenhum script para essas concept arts, para essa versão do filme. Ele fez os desenhos se baseando apenas em ideias que ele teve junto com o diretor. Então era ele e o diretor tendo algumas ideias e fazendo os desenhos dessas ideias. Mas não tinha nenhum script a respeito disso, e tudo que ele fez era se baseando no fato de que montariam super soldados híbridos de humanos com dinossauros. Não tinha roteiro, não tinha script, não tinha nada, e o Universo nem estava sabendo inicialmente, e quando soube barrou eles. Essas ideias também, elas não têm nenhuma relação com Jurassic World, de acordo com o artista, então as ideias que vimos em Jurassic World como dinossauros híbridos e dinossauros sendo usados como armas, né, os raptores lá no caso, foram ideias que o Spielberg ele tinha para Jurassic Park 4, e Jurassic Park 4 era praticamente essencial, era um dos requisitos do Spielberg, basicamente ter um novo dinossauro grande e ter os dinossauros militarizados.
No entanto, essas ideias não necessariamente derivaram dessa ideia inicial de Jurassic Park 4 e elas acabaram provavelmente sendo apenas uma coincidência, visto que também dinossauros híbridos não foi algo planejado para Jurassic Park 4, aconteceu lá atrás, antes de The Lost World, aconteceria durante The Lost World, foi planejado depois de The Lost World, foi algo que foi só sendo empurrado e levou bastante tempo para aparecer, mas com várias ideias que apareceram antes disso, né? E além disso daí, embora assim nós tenhamos tido oficialmente dinossauros humanoides em Jurassic Park na noite de Halloween, que eu também já fiz um vídeo, vai estar aí o card e na descrição, na Universal Studios, né, na noite de Halloween. Também é possível que tenha sido que o diretor Joe Johnston tenha se inspirado nessa noite de Halloween da Universal para criar essas ideias de dinossauros híbridos com humanos, visto que segundo o artista, essas concept arts foram feitas por volta do ano de 2004 e a noite de Halloween ocorreu na Universal em 2002. Então os dinossauros híbridos com humanos foram feitos para uma coisa de Halloween e nunca realmente para estar em um filme pela Universal. E isso, por mais que achismo, eu acredito que faz sentido, talvez o diretor Joe Johnston tenha visto as criaturas da noite de Halloween do universo e tenha se inspirado de fato para fazer essas artes junto com o artista para Jurassic Park 4, que acabou realmente nunca chegou perto de acontecer de fato, foi só uma ideia que o diretor e o artista estavam brincando, fazendo concept art sem se basear em nenhuma ideia de filme realmente. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Algo que ocorre muita desinformação na fandom, que seria que Jurassic Park 4 quase foi isso, e nunca chegou perto de ser isso, foi algo que foi barrado bem inicialmente mesmo. Mas eu gosto de trazer aqui. Eu gosto bastante de conversar sobre essa ideia de Jurassic Park 4, é algo que realmente me fascina muito, que sabemos tão pouco de vários roteiros que tiveram. Mas enfim, é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou!